Oi, meus amores. Eu, eu gosto não, vou soltar meu cabelo, eu gosto do meu cabelo assanhadinho assim, pra cima. Tá mais ou menos, mas ficou melhor. Seguinte, eu tô bem adiante com a eleição, já faz um tempo que eu cheguei, são 3 horas da tarde, eu cheguei aqui, aqui no Agreste às 10 horas da manhã, porque eu cheguei lá às 8 para votar. Eu fui a quarta da fila e foi bem legal. A ida foi tranquila, não peguei engarrafamento, a volta também. E cheguei aqui, fiz uma dança para Lula ao som de um LP remasterizado da Simone, de um show de Simone do Canecão, que é um lugar que eu amo. Eu fui para 10 milhões de shows lá quando eu morava no Rio, incluindo dela, 2 álbuns e mais um. Não, 2 álbuns, 2 vezes para um e um para outra, assim como Bethânia e tal. Essa galera que eu amo de paixão. Pois é, tá entortando porque ele tá prendendo com o coisinha do microfone que enfia, sabe? Que separa de ser microfone e de fone de ouvido. Ele tem um adaptador que você bota separado os dois. Bom, é o seguinte, tá acontecendo uma coisa que eu fico tentando resgatar, mas recebo uma paulada, me frustro e volto. Só que eu cansei, tá? É em relação a uma pessoa com quem eu trabalhei, certo? E eu tenho uma relação totalmente insalubre com ela, apesar de ter hiatos de coisas boas, né? Mas basicamente sempre termina em insalubridade. E minha briga estava por vamos parar com essa história de brigar, né? A gente briga e resolve, mesmo que a gente tenha que ser assim, que a gente depois tenha que dar um tempo, né? Até por causa da briga, porque ninguém fica se amando logo depois da briga, a não ser casal amoroso, mas eu tô falando numa relação de amizade. E ela não me respondeu, como não me responde, eu tô há uma semana tentando falar com ela, resolver um bocado de coisa. Eu surtei muitas vezes, de ficar tipo stalker, sabe? Falei milhões de coisas para ela, xinguei, fui mal educada, sabe? Fui baixa. Não tiro nada disso de mim, não. Mas aí ela continua brigando comigo como se ela fosse a pessoa mais certa do mundo. Ela explica as coisas dela, mas não leva em consideração as minhas, sabe? Ela explica o que ela sentiu e por que ela fez, e eu rebato dizendo que o que ela pensou foi errado, né? Eu entendo que ela fez porque pensou assim, entendeu? Ela pensou que era uma verdade, então agiu dessa maneira. E aí eu digo para ela assim, eu entendo porque você agiu, porque você acreditou nisso, mas isso que você acreditou não é verdade. Isso é o que eu estou dizendo, você precisa acreditar em mim. E ela diz que é mentira, e ela diz que não, que é mentira. Então eu resolvi fazer um memorando de 16 anos, que a gente passa por isso, contando com detalhes tudo que ela fez para mim. E é óbvio que vocês me conhecendo, eu não vou palpar coisas que eu fiz, né? Claro que sou eu que estou escrevendo o memorando, eu não vou ter... vai ter coisa que eu não vou lembrar e que de repente ela lembre que foi gatilho para ela, como eu aprendi durante esse último ano que existia e eu nunca soube que existia. Mas eu vou contar bem direitinho, desde o começo, porque eu tenho tudo documentado, porque uma coisa que eu gosto de fazer é escrever. Então eu sempre escrevi para ela, para a gente resolver situações e dizer o que eu estava sentindo, e eu tenho todas as respostas dela, e é nisso que eu quero chegar. Essa série, isso que eu quero fazer, sim, eu tomei essa decisão de gravar esse vídeo hoje e de já postar hoje, apesar do meu vídeo anterior ser radiante, né, ter sido radiante. Eu vou ver ainda se eu vou postar isso hoje ou tipo assim que eu acordar de manhã, mas ao mesmo tempo, tipo assim, se Lula perde, eu não quero, se o meu candidato perde, eu não sei se
vai ser uma coisa que vai parecer que eu tô jorrando uma frustração para o mundo. Então eu acho que é por isso que eu vou gravar logo e já vou expor logo. E não só aqui, ele vai sair no YouTube também, aberto. Acontece que ela me apresentou duas pessoas que foram minhas chefes, uma minha chefe direta e minha subchefe, e as duas são grandes amigas dela. E a outra é assim, tipo, para além de ser amiga, tá entendendo? Assim, é uma amizade muito legal, que eu acho que, inclusive, assim, eu torcia muito, porque eu acho que ela estava precisando de uma amiga, assim, da mesma idade, que tenha vivido as mesmas coisas durante a vida, que eu acho que falta um pouquinho nela, sabe? Vem de classes semelhantes, coisa que também falta para ela. Então, eu estava achando que estava muito bom. E no primeiro momento, essa pessoa, essa grande amiga, como a outra também, mas essa que eu digo que é assim, é amiga e vai mais além, essa relação, me abarcou, sabe, me abrigou. E assim, depois que eu tive que sair do trabalho, elas tiveram também, ela nunca deixou de me responder. A WhatsApp, eu falo assim, um WhatsApp por mês eu mando para ela para saber como é que ela tá. E ela sempre foi muito generosa comigo, sempre foi muito carinhosa, sempre me abarcou, sempre me elevou. No último e-mail que eu fiz, no último mensagem que eu mandei pro WhatsApp há pouquíssimo tempo, eu fiz a mesma coisa e ela respondeu belíssima, ela respondeu com palavras lindas. Inclusive, a outra também, né? A que era minha chefe direta também. E desde a semana passada, um dia depois do meu aniversário foi no domingo, um dia depois, eu comecei a acessar, né, essa minha amiga que trabalhou comigo, na verdade foi minha chefe, e aí só levei patada, só fui ignorada, fui deixada no vácuo. Ela repete essas palavras como se ela manipulasse o enredo, né? Ela manipulasse a narrativa para essas palavras desaparecerem como importância, sabe? Como real significado que elas têm. Ela faz isso a semana inteira. Eu confesso que eu não larguei do pé dela, porque eu não conseguia dormir, porque eu não estava resolvendo uma coisa que era para ter sido resolvida há muito tempo. E ela só me rejeitando, só patada. Primeiro ela disse, eu não quero ser sua amiga, mas, aliás, mentira, eu fiz uma coisa que realmente parece, que foi ameaça, foi num tom que pareceu ameaça, mas era uma ameaça que era assim, eu dizia a ela, tá vendo isso aqui tudo, mandei um texto, mandei um vídeo disso, isso tudo vai ser espalhado em todas as redes sociais e para todo mundo de cultura, porque todo mundo vai conhecer quem você é. Para mim é assim, para mim foi isso. E aí era um texto longo que contava várias coisas. Aí eu dizia assim, se você quer mudar, está interessado em mudar alguma coisa dessa história toda, me procure e vamos conversar, porque aí a gente muda. E eu não vou precisar apresentar essa minha versão da história. Então foi meio que assim, foi uma ameaça, mas foi uma ameaça para obrigar ela a ter um pouco de atenção comigo. Ela dizia assim, o dia inteiro ocupado, mas eu vi ela postando, eu soube que ela recebeu ligações de amigos que não tinha nada a ver com o trabalho, conversavam, tal. Então essa história de estar ocupada 24 horas por dia, eu não caí muito não. Ela realmente estava dando um não ao querer resolver isso comigo. Várias coisas que eu digo, porque uma coisa que acontece na minha vida desde muito pequenininha é, faça o que você quiser fazer comigo, eu vou saber, de alguma maneira. E não é porque eu procuro. Não é porque eu procuro, porque quando eu procuro não dá certo. Vem pra mim, eu não sei o que é aí, que abertura energética é essa que acontece que vem pra mim. Então eu soube dessas coisas mais uma vez, e aí parava e eu dizia, aquilo ali não foi uma ameaça, eu não vou fazer, eu não ia ter coragem, é óbvio, tal, não sei o quê, mas eu quero conversar. E ela dizia assim, Carla, pare de insistir, me respeite, eu quero distância de você, eu não quero, cortou minha amizade, eu não quero ter amizade mais com você, primeiro foi isso. Depois ela ficou dizendo assim, a gente vai, tenha calma, a gente tem uma história que é cíclica,
A gente briga, passa um tempo sem se ver e depois volta muito amiga. E aí briga de novo e aí fica sem se falar, brigada e volta e fica tudo bem. E o meu argumento para ela foi assim, veja, desse jeito eu não quero, porque sabe o que é que está acontecendo? A gente não está resolvendo gatilho nenhum de tudo de ruim que aconteceu. E eu não acredito isso em relação nenhuma, sabe? Você está tendo uma amizade com alguém, você briga, você resolve. E isso não quer dizer que você tá aos beijos e abraços depois com a pessoa. Você vai dar um tempo, é natural que toda amizade, principalmente uma amizade com mais de 30 anos, no caso dela 16, mas com mais de 20 anos, mais de 30 anos, isso acontece, sabe, naturalmente. Uma pessoa se abusa da outra pelo momento que a outra está vivendo, uma está andando com uma turma que tem mais a ver com a vida profissional, aí a outra não está. Isso é tão normal, eu nunca fui cobrada em relação a isso, nunca fui questionada, nunca cobrei a ninguém, nem questionei a ninguém. Muito menos essa história de você tá dando atenção a fulaninha que é nossa amiga e a mim não. Eu não tenho por que reclamar disso, porque eu não vejo lógica. E ela diz que eu faço. Inclusive ela usa em vários argumentos dela. Embora eu nunca tenha feito com ninguém. É porque ela é uma pessoa que marca as coisas de trabalho e aí de repente ela some. Ela não dá notícia, não sei o quê. E aí, quando eu vou atrás, o meu pecado é ter ido atrás. Primeiro, ter me importado muito, porque eu devia ter dito, tá certo, tudo bem. Você fez errado, você concorda, tal. Mas eu não soube falar assim, principalmente na época. Então, eu brigava e gritava. E para ela levou, ela construiu isso. E assim, uma das amigas dela, uma das grandes amigas dela, disse assim para mim, ela é uma pessoa muito vivida. Ela sabe o que ela diz e ela sabe o que ela faz. Então eu desconfio que ela pegou essa coisa que era ela fazendo errado e aí jogou pra cima de mim dizendo assim, eu não aguento mais você. Isso em 2008. Eu não aguento mais você. A pressão que você bota em cima de mim é grande. E a pressão que eu botava era dessas coisas que ela marcava comigo e que ela me deixava ao léu, não me dava notícia e depois não pedia desculpa quando vinha, né, assim, quando eu falava. Eu tinha apresentações que eu me fudia como produtora, porque era eu que estava do comecinho dos projetos até a última gota dos projetos. Eu estava presente e ela nunca reconheceu isso. Para produtora, para ela não é nada, não é nada. Eu acho que artista para ela é grande coisa, porque de repente associa o nome dela a artista. Uma produtora não é nada. Mas isso acontecia e isso começou a me magoar muito, me angustiar muito. Eu chorava porque eu estava me dando sangue e essa pessoa não estava reconhecendo. Tinha os agradecimentos finais do palco e ela agradecia cada pessoa da equipe, que às vezes era mais de 10 pessoas, 15 pessoas. A cada uma das pessoas citava o nome de todo mundo e não citava o meu. Ela citava o nome das pessoas do teatro, agradecia ao teatro, o local onde a gente estava se apresentando e não falava de mim. E isso aconteceu assim durante 3 meses, entendeu? E aí no outro mês ela juntou com essa história, não sei o que, no quarto mês ela me chama, foi numa segunda-feira, 14 de abril de 2008, ela me chama e diz assim, vá para minha casa. Aí lá vou eu. Era onde a gente trabalhava, né? Aí, só que sempre a gente combinava o que fazer durante o dia. Aí lá vou eu, sento, 8 horas da manhã, 9 horas da manhã essa mulher me liga. Não toque em nada, não faça absolutamente nada, espere eu chegar. Sabe que horas já chegou? 1h da tarde. Eu sem tocar em nada, sem poder fazer nada, olhando para o mundo. Antigamente não tinha celular pra gente ficar mexendo nessa época. Ela chegou, sentou e disse, eu não quero mais trabalhar com você. Eu acho que eu estou dispensando o seu trabalho porque eu não estou aguentando mais, é muita pressão e é isso. E aí eu fui embora para casa assim com aquele choque. Ela não me deu nenhum dia, de dizer assim, você tem um dia, sabe, você tem uma semana, vamos fazer o seguinte, uma semana, como foi da última vez, porque eu voltei, eu tive várias voltas, tive várias escritórias aí, mas no último meu ano realmente, a gente conversou, tipo em abril de um ano,
E tinha uma turnê durante o longo do ano que ia acabar em novembro. Então a gente conversou e a gente conversou assim, vai ser o seu último ano no grupo. E eu disse, tá bom, eu acato. Em março do outro ano, que seria um tempo de desprodução desse projeto, de turnê, eu saio. E foi isso que aconteceu. Eu trabalhei de março até março do outro ano e saí muito bem, né? E saí muito bem. Então veja a diferença. Ela não tem essa habilidade. Ela fala coisas que não quer dizer, enfim. Aí eu insistentemente, e como uma stalker, perseguidora, mandei. Sim, aí ela fala, não quero, cortou a amizade, não quero mais nada com você, não sei o que. Não. Depois que eu digo que não vou, que o texto, na verdade, eu escrevi porque eu estava com muita raiva, mas nem pensava em expor ela, porque na história era expor a pessoa, né? E a situação tal. Aí ela começa a falar mais calma, e aí começa a dizer, eu acho que é um problema de nós duas, e eu acho que nós duas tem que resolver entre a gente. Eu acato essa história, sabe? E realmente entendo e concordo por um certo lado. E aí eu digo assim, tá certo, mas vamos conversar, né? Eu não aceito essa falta de amizade, né? Vou continuar conversando com você uma vez por semana. E continuei mandando mensagem para ela para saber como ia ser. Veja, qual é o dia da semana que é melhor para lhe ligar, porque eu não acredito nessa história de que a gente brigue, se separe e depois volte e brigue de novo. Não, a gente vai ter que conviver. Nem que seja uma vez por semana, uma vez a 15 dias, para a gente resolver nossos gatilhos. Se por acaso a gente voltar a andar junta de fato, diariamente, esses gatilhos já não vai ser um empecilho, já não vão ser um empecilho. Eu acho que ou ela não entendeu ou ela não aceita isso. E aí ela começou a gritar dizendo que eu tinha que respeitar ela, e aí que eu não estava respeitando, que eu não parava de mandar mensagem para ela, e realmente eu não parava de mandar mensagem para ela, porque ela não me respondia de volta. Eu mandei vários áudios, ela não lia. Eu mandava milhares de mensagens, passava um dia, 2 dias, ela não lia e não respondia, e eu apagava tudinho, sabe? Mas eu tenho tudo, assim, antes de apagar eu tenho tudo registrado. Eu subi tudo na nuvem para ficar bem direitinho a história, sabe? E aí, que mandei uma mensagem ontem, que foi minha última mensagem, longa, com 3 áudios, dizendo assim, eu acho que você não está entendendo a minha proposta, certo? Porque ela dizia assim, e você ainda quer falar comigo todo dia? Eu não quero falar, eu tô abusada de você, eu não quero falar todo dia com você. E aí teve uma hora que eu contei direito, veja, eu não quero falar todo dia com você, eu só quero que você me responda alguma coisa. E a gente pode se falar uma vez por semana, uma vez até a cada 15 dias, não é uma coisa fixa. Mas eu acho que a gente precisa dessa proposta para se resolver, porque se você está dizendo que é cíclico, ela dizia que gostava de mim, que não sei o que, blá blá blá, eu não sei como é que funciona a cabeça dessa pessoa, nem emocionalmente, sabe? E aí ela diz, eu explico tudo bem direitinho, sem ofender, sabe? Com palavras carinhosas. Algumas vezes eu digo algumas verdades, mas assim, tipo, nada que ofenda, é só para ela fazer ela pensar tal. E aí eu esperei mais 24 horas e nada dela responder. Veja, eu dou a ela o benefício da dúvida de que ela realmente esteja ocupada. Mas ela não tem um segundo para dizer assim, recebi suas mensagens, continuo ocupada. Recebi suas mensagens e continuo correndo. Carlinha, eu estou tão esgotada que eu não tenho como pensar nisso agora. Veja a quantidade de coisas, assim, a quantidade de maneiras que você pode levar isso, sabe? Que você pode falar com a pessoa gentilmente, sabe? E aí hoje é aniversário do filho dela, que é 7 dias a mais que o meu.
ela nunca fez questão de me dar parabéns, porque ela diz assim, eu não ligo para aniversário, mas é um pouco autocentrado isso, né? Porque ela não liga para aniversário, que não faça questão que liguem no dela. Né? Ela olha para uma pessoa que ela diz que gosta e diz assim, essa pessoa gosta de receber parabéns, então vai ser o parabéns que eu vou dar à pessoa, tá entendendo? Passou. Sabe que entre meu aniversário e o aniversário do filho dela são 7 dias. E aí hoje de madrugada eu escrevi ontem, e aí hoje de manhã quando eu acordei, mandei tudo. E aí quando eu chego, nada. Tipo assim, ignora totalmente, sabe? Nenhuma palavra. Minha gente, eu não queria que ela respondesse, eu não queria que ela lisse, eu não queria que ela refletisse, não precisava ser agora. Mas recebi, sabe? Eu recebi. Eu tenho essa atenção por você. Eu recebi. Quando eu puder, eu leio, me dê esse tempo. Qualquer coisa. Não, ela me ignorou por completo. Ela me deixa no vácuo. A quantidade de áudios que eu já mandei para ela, inclusive de áudios quando a gente estava bem. Olha, ela já me sacaneou eu morando em São Paulo, em 2019. Não, vocês não têm ideia do que ela fez comigo já. E eu vou atrás, eu escrevo uma carta, sabe? Me colocando toda como a pessoa que perdoa, que recebe as coisas boas, vamos lá, vamos em frente e tal. Enfim, muitas histórias para contar. Eu só queria contar essa história até aqui, porque hoje eu falei uma coisa para ela, que é o que vai acontecer. Sim, hoje eu percebo, que desde um certo momento aí da vida, dessa semana, nenhuma das duas amigas dela, que me tratava muito bem e que me botava lá em cima, estão me respondendo pelo WhatsApp. Não estou afirmando nem negando nada, eu só acho muita coincidência. E eu decidi que depois de tanto me ignorar, sabe? Tanto, nossa senhora, sabe? Tanto me deixar no vácuo, tanto não querer me ouvir, não ter o menor interesse em me escutar e escutar o que eu estou falando para dizer, ok, aí eu concordo com você, nada. Eu decidi que eu vou usar essa minha história, que é uma história longa, porque é de 16 anos, mas eu tenho tudo guardado, meus e-mails, as respostas delas, eu tenho print de WhatsApp, eu tenho áudios, eu tenho diálogos com pessoas que vivenciaram essas coisas, que é para o seguinte, não sei ainda como vai ser o formato, mas eu vou fazer. E para mim, o que eu botei na minha cabeça foi, eu vejo muita gente passando por isso, não com ela, com várias outras pessoas, inclusive pior. Inclusive tem uma outra pessoa com que eu passei no começo do ano também, mas aí eu não deixei muito não, porque aí eu já estava carimbada, né? Eu já estava tarimbada. Mas eu preciso contar essa história, primeiro, para as pessoas perceberem quando estão passando por uma situação de gaslighting, né? Elas precisam ter consciência disso e mais, vamos trabalhar em como reagir a isso. Quando está recebendo assédio moral, assédio psicológico, né? O gaslighting é o assédio manipulativo, certo? Que você não está percebendo que você está sendo manipulado, mas você está recebendo gaslighting. Assédio de trabalho, eu já falei em assédio moral, né? Assédio psicológico, que acaba, porque o que aconteceu em relação a ela foi que ela não percebeu, mas ela acabou comigo. E inclusive me prejudicou em vários outros trabalhos pelo estado mental em que ela me deixava e ela não estava nem aí, como não está agora, entendeu? Ela não entende que toda essa correria atrás dela, pode ser que eu esteja numa situação muito ruim de vida e esteja pedindo socorro, pelo amor de Deus, me ajude, sabe? Eu preciso, é assim, tipo um grito por socorro. E ela não tá nem aí, ela simplesmente não se importa, sabe? Porque ela só se importa com o que ela sente. E aí tem muito cuidado, porque assim, ela não é psicopata, porque ela é uma pessoa generosa, sabe? Mas ela é uma pessoa
que beira muito isso, porque ela é muito fria nas coisas que ela faz e ela não está muito nem aí em machucar a pessoa sendo cruel. E na hora que ela faz isso, como a pessoa faz isso sem ter remorso? Se eu sou cruel com alguém por um minuto, meu Deus, faz pouquíssimo tempo depois eu estou sentindo um remorso imenso e vou atrás pedir desculpa. Inclusive eu já fiz com ela isso várias vezes. Por remorso, entendeu? Quem não sente remorso é psicopata, é sociopata. Ela não chega a isso. Mas eu também descobri que pessoas narcisistas têm muitas características de psicopatia e de sociopatia. E aí não chega a ser, porque não chega a matar, gosta de animal, vê outra pessoa, seja lá quem for no mundo animal ou não, sendo maltratado, dói e vai, encara e não deixa sofrer, sabe? Quando vê na rua pessoas sofrendo injustiça, ela vai. Então, tipo assim, nem psicopata nem sociopata, mas ela é muito narcisista. Ela é extremamente narcisista e extremamente autocentrada. Veja, ela é generosa. Ela não é egoísta, certo? E ela não é egocêntrica, tipo, o mundo gira ao redor dela. Às vezes sim, ela é artista e muito bem reconhecida. Então, às vezes isso pega, mas não é a característica central dela. Eu acho que todos nós temos características de vários transtornos e que não faz da gente aquele transtorno em si. Mas ela é autocentrada, por isso que eu diferencio tudo isso. Ela é autocentrada. O que é que significa isso? Ela vê o mundo, enxerga o mundo de uma maneira e ela acha que essa maneira dela enxergar o mundo é a maneira que é a verdade absoluta. Isso é narcisismo. Narcisismo tem uma coisa muito mais em benefício a si próprio. Ela não tem muito, não. Mas definitivamente ela não entende quando a gente traz outro ponto de vista, com outras histórias de vida, com outro repertório de vivência de vida, e pode acontecer, e que é natural, e que seja diferente do dela. Não. Ela não aceita isso. Não é um aceitar assim. Ela simplesmente não enxerga que pode ter outras possibilidades. Ela é autocentrada. Ela se centra na visão que ela tem do mundo de acordo com as vivências que ela teve. E como ela é uma pessoa muito poderosa no que ela faz profissionalmente, ela é muito competente, ela é extremamente inteligente naquilo que ela cria, normalmente o ego vai lá para cima. E esse ego lá em cima faz você primeiro enxergar o mundo desse jeito e depois achar, que eu acho que a maioria dos artistas no Recife são assim, não os mais novos, mas os mais velhos, que faz achar que, na verdade, o que você tem que buscar e o que tem que interessar são pessoas que podem lhe dar alguma coisa em troca, entendeu? São assim, tipo, todos eles são amigos, mas são amigos por conveniência, entendeu? Quando deixar de ser conveniente, é muito fácil perder, sabe? E foi isso que aconteceu comigo há muito tempo, deixou de ser conveniente. Mas para isso não ficar uma coisa tão gritante, sabe? De vez em quando aceita, aí abusa, porque sabe que eu não estou sendo, né? Enfim, quando eu contar todas as histórias, vocês vão saber. Até porque cada história que eu for cortar, eu estou escrevendo um memorando desde as primeiras histórias, que na verdade são pessoas que nem são mais a gente, porque 16 anos a gente muda, mas eu passei por isso e eu vou contar. Eu quero refletir com vocês como é que se agiria, porque eu agi errado em todas as situações, a maioria delas pelo menos. E como é que a gente agiria diferente nessas situações que eu vou contar, tá certo? Então é isso, eu vou mostrar esse vídeo para ela sim, vou publicar no Instagram e vou mandar o link para ela. Instagram, YouTube e aberto, sabe? Quando passar as eleições durante a semana, eu vou mandar o link para cada um. E eu quero escutar essas pessoas, sabe? Porque eu sei que tem meio mundo de gente no país, não só na cidade, que vai concordar comigo com muita coisa, além de querer me dar um tapa por não ter saído desse convívio na primeira semana que eu entrei, porque a primeira história é da primeira semana.
tá certo? Então, assim, agradeço a paciência por ter ouvido, são quase meia hora, tenta acelerar aí, sabe? E vamos junto cuidar do outro, né? Vamos pegar a Convenção dos Direitos Humanos, a Convenção Universal dos Direitos Humanos da década de 70, atualizadas, contar o que foi que aconteceu, o que é que não condiz com o tratar o ser humano, né, que é aquela história daquela lenda de que bailarino clássico, o professor, se alguém faz algum passo errado, o bailarino taca aquela sandália dura que só a porra na cabeça. E isso é violência da cadeia e é crime. Então tem muita coisa disso, sabe, que vai aparecer, que vai surgir. Então é isso. Obrigada, muitíssimo obrigada pela paciência. Aceito ajudas, aceito comentários. Tinha desistido de expor essa história em público, mas, sinceramente, devido às atitudes dela, às atitudes que ela está tomando, essa coisa de me deixar no vácuo, não me responder, sabe, dizer que eu estou enchendo o saco, que ela precisa de um tempo porque ela está abusada, por ela não me ouvir em relação à discussão dela, sabe, por ela determinar, eu quero um tempo, não sei quando vai ser o tempo, parece que ela se sente extremamente superior por ela ser quem é, a mim, que só fui uma produtora dela, tô desempregada, morando na Conchichina, no meio do mato, porque eu não tenho R$ 1, não estou recebendo R$ 1. E estando aqui, eu não consigo estar na capital para me mostrar, para ver o que as coisas estão acontecendo, para conversar com as pessoas, sabe? Para interagir, para mostrar o que eu estou estudando, sabe? Para mostrar o que eu estou pesquisando, para conversar sobre coisas novas, porque a gente está em outro mundo, muitas coisas estão aparecendo e eu estou absorvendo tudo e de repente eu não tenho com quem trocar, sabe? E é isso. E no começo do ano, quando eu arrumei o emprego, que foi ela que me indicou, com essas duas amigas dela, eu ganhava muito pouco, R$ 1.000, tipo, não dava pra nada. Então eu combinei com 7 amigos meus, ela sendo a sétima, que eu só era híbrido. Eu dormia uma semana 2 vezes, 2 noites, e na outra semana uma noite, certo? Seria assim. Então eu combinei com todo mundo. Numa semana eu durmo 2 vezes na casa de uma, na outra semana eu durmo uma vez na casa da outra, 2 vezes na casa de uma. E ela me aceitou assim de braços abertos, como eu sempre aceitei ela de braços abertos, em qualquer coisa que ela precisasse. E ela diz assim, ela fala assim pra mim, você vive falando isso. Essas coisas de lealdade você não joga na cara, está na amizade. E aí vocês vão entender essa parte, porque numa das brigas que a gente teve, porque eu conversei 2 vezes com a pessoa que estava brigando com ela por causa de um processo jurídico, totalmente errado, equivocado, mas era um ex-amigo dela, que elas, assim, um ex-bailarino dela, um ex-cara que conviveu com ela, que fez criação com ela, e depois de 4 anos, 3 anos, resolveu botar um processo em cima dela. Eu conversei, ele é uma pessoa querida minha, eu conversei com ele uma vez que durou 2 horas, a ligação eu gravei, eu arrumei advogado para ela, conversei com a sobrinha dela, que é advogada, mas que na verdade não é advogada, é procuradora, ela não pode se envolver. Então, mas assim, só foi para aconselhar. Então eu peguei esses 2, mandei o áudio na íntegra para ela e na íntegra para eles. Para quê? Para dizer para ela assim, veja, em mim você pode confiar, sabe? Eu não tem por que você não confiar, mesmo eu tendo falado com ele. E ela diz que me disse assim no começo, é raposa velha, você vai cair na lábia dela, ela vai lhe manipular. E eu dizia assim, veja, isso não vai acontecer, muito pelo contrário. Quem estava com o poder e a sabedoria do conteúdo ali era eu, sabe? Não tinha, lhe manipulou sim, porque você deu todas as armas, todas as condições e tudo o que ela precisava de instrumentos para fazer a defesa do que ela estava processando.
protestando, enfim, estava colocando no processo. E a primeira coisa que essa pessoa me disse, quando eu falei alô, foi: você me dá uma carta, você testemunha por mim, já que você passou por tanta coisa também. E eu fui, de todas as amigas dela, eu fui a única que neguei na hora. E disse: não vou dar. E ela não leva isso em consideração, não. Ela liga o foda-se pra isso. Ela diz: mas isso é que você tá querendo mostrar lealdade. Mais uma vez. Passa-se o tempo, eu faço outras coisas por ela. Veja, ela nunca me pediu para fazer nada por ela. Eu faço porque eu sou amiga. Então ela diz assim: lealdade está dentro da amizade. E está. E é por isso que eu fiz tudo isso. Eu nunca fiz nada do que eu fiz porque ela pediu. Sempre veio de mim. Só que aí teve uma hora que ela se irritou porque eu falei a segunda vez. E aí depois eu conto os detalhes e ela disse assim: veja, ela estava dentro desse combinado, dessas 7 semanas, ou seja, uma vez a cada 2 meses eu ia dormir lá. E eu sempre estava colocando ela para dormir um dia só, porque eu já sabia que ela era uma pessoa volúvel, que podia ser que ela se abusasse de mim, como aconteceu no último dia que eu dormi lá. E aí ela diz para mim assim, se irritou com alguma coisa que eu perguntei ou que eu fiz uma colocação, e a colocação teve a ver com o papo que eu tive, o segundo papo que eu tive com essa pessoa, que na hora que me pediu para falar, eu dei um print e mandei para ela, sabe? Tipo assim, eu tô querendo deixar ela a par e que ela sinta confiança em mim. E aí ela se irritou tanto que ela disse assim para mim: na minha casa você não dorme mais. E aquilo bateu muito fundo. Muito fundo, doeu. Nossa, gente, eu não sei nem o que dizer, me dá vontade de chorar até agora, sabe? Doeu bastante. E depois disso, a gente foi conversar novamente e ela disse: eu disse isso pra você porque você é perigosa. E só disse isso. E a gente começa a conversar sobre várias outras coisas, tentando se acertar. Um pouquinho depois disso, a mãe dela faleceu. Eu não posso fazer mais nada, eu tive que parar tudo que eu estava fazendo. Então, deu um tempo, sabe? O tempo foi grande, a gente não saiu mais, a gente não conversou mais sobre isso. Depois mudaram as pessoas que estavam no poder. E aí eu saí e as 2 chefes que são amiga dela, né? Minha chefe imediata e a chefe da minha chefe saíram, porque mudou todo mundo. Então as amigas dela saíram, a gente passou desde então 3 meses sem se falar. Da última vez que eu a vi, a gente passou 3 meses sem se falar. Até que eu procuro ela de novo, né, com uma carta. Mais uma vez, porque eu sou boa de organizar minhas ideias escrevendo a carta. Escrevi uma carta para ela, falando tudo, não sei o quê. Assim, num bom tom, não era jogando nada na cara, tanto que ela sempre me respondeu com muita amorosidade, sabe? Eu não tô lembrada desse ponto desde então até aqui. O que foi que aconteceu? Se foi o fato de eu toda semana procurar por ela, sabe? E ela me dar um fora. Dela não confiar mais em mim, porque ela esconde, faz o possível para esconder o que ela está fazendo em termos de criação, de trabalho e a história do grupo. Que eu não sei por quê, porque eu nunca dei motivo para ela desconfiar de mim. Mas é como ela sente, ela não sente que ela confia, que ela pode confiar, sabe? Ela fala coisas pra mim do tipo assim: eu não posso estar ocupada, e nunca diz o que é. E não posso estar ocupada 15 vezes, aí você começa a pensar: é mentira, porque se fosse verdade diria o que era, né? Talvez tenha sido por aí essa confusão, sabe? Então assim, temos muito que aprender. Essa foi uma história geral e somente de um ano para cá, com algumas pinceladas de coisas do passado. Temos muito que conversar e a gente tem muito que o que ter de ideia de como agir diferente, para a gente não cair nesse gaslighting, que com certeza ela fazia comigo, sempre fez, manipula lindamente, com esse assédio psicológico que ela fazia comigo, sempre fez.
E aí a gente vai, claro, destrinchar, porque cada um é cada um. Teve um assédio moral, porque ela trabalhava comigo e diversas vezes ela gritou e foi desrespeitosa comigo na frente de todo mundo e muita gente, só por impaciência dela, sabe? Porque ela achava, e ela dizia assim, eu não tô sendo nada disso que você está falando, eu só estou sendo exigente. Era a definição da exigência dela, ela gritar, me desrespeitando como produtora na frente de todo mundo da equipe. E todo mundo da equipe viu e sabe muito bem o que aconteceu em cada um desses lugares, sabe? Então, o que fazer para a gente evitar isso? Tá entendendo? Será que é somente a gente, eu não quero mais lidar com isso não, tchau, não contem comigo. Pode ser. Mas pode ser que não seja, porque você pode estar perdendo uma oportunidade que lhe leve para outro canto, se for a sua situação. Tá entendendo? Então, se for, como é que a gente vai agir? Eu tenho umas ideias de como eu agiria diferente hoje, porque afinal de contas eu estou 16 anos mais velha. Passei por um período aí mal de transtornos mentais, que não foi depressão. Logo depois que eu fiz a cirurgia do estômago, que tipo em 9 meses eu perdi 54 quilos, então também mexeu, né, mas depois eu fiquei bem e tem várias histórias aí para contar, só na sequência mesmo. Mas vamos achar um modo de, eu acho que não tinha o que fazer de diferente nesse aspecto. E nesse aspecto daqui, eu acho que sim, você podia ter agido diferente. Tá entendendo? Ou nesse aspecto daqui, minha filha, era para ela ter feito diferente e de repente você tinha que ter cobrado a ela. Você saiu do seu equilíbrio emocional e aí perdeu meio que a razão ou a oportunidade ou o momento para fazer ela perceber que ela está fazendo errado. Podia ser que na hora que você tivesse isso, ela percebesse e pedir desculpa. Então é isso. Eu quero trabalhar tudo isso em mim, que eu já tenho trabalhado há muito tempo, estou escrevendo, mas eu quero também deixar esses vídeos para ajuda, para quem quiser se identificar, para quem se identifica com isso também, contar aqui, seja lá, te contar suas histórias, e a gente junto pensar na solução, e a gente junto pensar na melhor maneira de lidar com isso. Eu tenho a terapia cognitivo-comportamental, que eu acho que ajuda muita gente, principalmente para quem tem TDAH, que eu não sei se são todos, mas eu estou lendo muito das práticas budistas, certo? Que basicamente eles funcionam na vida evocando uma cultura de paz. E aí, veja, eu não sou budista, eu utilizo as ferramentas deles, é diferente, tá? Só para vocês não correrem, não saírem correndo daí. Mas é bem... eu acho que vai dar muito certo, Não sei quando vai começar, porque tudo vai depender do resultado das eleições e vai depender também do que ela me trouxer de retorno diante disso, desse segundo vídeo que eu vou mostrar para ela, que foi bem mais tranquilo, sabe? Vamos ver, né? Principalmente no que diz respeito às duas amigas dela, que uma era minha chefe direta e que estava assim, tipo, vamos continuar fazendo coisa junta. E a outra chefe, que é a chefe da chefe, sabe, que diz assim, você está na minha mira. Então eu que estou aqui zerada, fudida. Vocês não estão entendendo o quanto eu estou fudida e sem conseguir acesso às pessoas que podem me dar emprego. Isso é outro papo que a gente conta depois. Então, vamos lá. É isso. Acabou por hoje. Vamos lá seguir. O resultado das eleições vai ser daqui a pouquinho. São 15 para as 4, então falta 1 hora e 15 minutos para a gente dar uma ajeitadinha e ver o que é que vai sair, certo? Então, que tudo que saia de bom daqui e que já saiu reverbere para o mundo inteiro e que a gente possa interagir cada vez mais e achar essas soluções. Para mim eu estou em busca de paz, até com ela, até com essa pessoa, que vai ser o foco dessa primeira aventura aqui por vídeo. Então vamos embora, 45 minutos. Então fiquem em paz, fiquem com o universo, consciência, sabedoria e muita luz, ok?
Sigamos.